Bom dia para todos. Estamos hoje dando continuidade à nossa escola dominical. Estamos finalizando este assunto da bibliologia. Próximo domingo teremos um outro assunto e também o outro professor estará prosseguindo as aulas no segundo semestre. Queremos falar sobre o assunto resumido hoje de bibliologia, destacando que não finalizamos o assunto em si, mas sim o nosso período de aula relativo a este assunto. Por isso vamos fazer hoje uma revisão breve, finalizando assim a nossa matéria de bibliologia na escola dominical desse primeiro semestre de 2020. Temos que a palavra Bíblia é conhecida de todos. A palavra Bíblia deriva de uma palavra grega que significa livros. E como explicamos inicialmente, a palavra Bíblia era uma palavra que significava um conjunto de livros, que portanto não era restrito às Escrituras. Por essa razão, muitas vezes nós falamos a Bíblia Sagrada, que é o conjunto de livros sagrados. Então a Bíblia, essa palavra deriva de uma palavra grega que significa livros. Nós temos aqui uma pergunta: que livro é este? É a revelação de Deus ao homem, ou a revelação de Deus para o homem. Uma revelação escrita a fim de preservar o que foi revelado por Deus, para que a humanidade pudesse conhecer os seus feitos eternos, juntamente com seu plano para a salvação da humanidade, através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, se o ser humano procura Deus, não vai encontrá-lo nas montanhas, nos vales, nos bosques, nos quartos fechados, nem em seu próprio coração. Vai encontrar Deus revelado nas Escrituras. Este livro, a Bíblia Sagrada, o conjunto de 66 livros, é o livro que constitui a revelação de Deus para o homem. Nós temos, prosseguindo aqui, falando da Bíblia, a Bíblia Sagrada, a estrutura apresentada no livro, o conjunto de 66 livros. Temos dividido em 2 testamentos. A palavra testamento significa aliança ou pacto. No Velho Testamento temos 5 livros da lei, não vou mencionar o livro por causa do tempo. 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores, 12 profetas menores. Lembrando aqui que a diferença entre profetas maiores e profetas menores é sempre a quantidade de escritos, não necessariamente a importância de um profeta mais importante ou maior que o outro, mas sim a quantidade dos escritos sagrados de cada profeta. Então temos 5 profetas maiores, 12 profetas menores. O Velho Testamento, então, é constituído de 39 livros e 929 capítulos. O Novo Testamento possui 4 evangelhos, um livro histórico, 14 epístolas paulinas. Eu coloquei aqui epístolas paulinas, considerando que Hebreus tenha sido escrito pelo apóstolo Paulo. Então, em outras divisões pode aparecer 13 epístolas e uma epístola de autor desconhecido, mas o mais comum é aceitar-se que o apóstolo Paulo é o autor da epístola aos Hebreus. Então temos 14 epístolas paulinas, 7 epístolas gerais, um livro profético ou de revelação, que é o Apocalipse. Então, 4 evangelhos, um livro histórico, 14 epístolas paulinas, 7 epístolas gerais e um livro profético.
O Novo Testamento, portanto, possui 27 livros, 260 capítulos. Os autores da Bíblia, também foi um capítulo uma aula que nós gastamos um bom tempo falando, empregamos um bom tempo. Os autores da Bíblia, falando aqui dos autores humanos, porque o autor da Bíblia mesmo é Deus. A Bíblia tem origem em Deus. Mas o Senhor Deus usou cerca de 40 homens, no período de 1600 anos, para assim escrever a Bíblia Sagrada. Então veja que a autoria não é humana, a autoria é divina. No entanto, como disse o apóstolo Pedro, Deus usou homens santos para escrever a sua palavra. E a palavra não veio do coração dos homens, mas veio do coração de Deus. Então, essa observação aqui, para que nós entendamos que a Bíblia é um livro que vem do coração de Deus, da mente do Criador, e o Senhor Deus usou então homens santos, como disse Pedro, para escrever a Bíblia Sagrada. Homens de várias classes sociais. Temos aí pastor de ovelhas, pescador, médico, funcionário público, intelectual, como Paulo, ou até como Moisés, que também era bem conhecido, tinha um bom conhecimento. Reis, Deus usou reis, como usou Salomão, como também usou o rei Davi. Então, são os autores humanos da Bíblia. É um estudo interessante de se fazer, porque o Senhor Deus, dentro dos autores da Bíblia, destacamos que nem todos eram homens versados em grandes conhecimentos humanos, mas receberam de Deus a iluminação, a inspiração que veio de Deus para que eles escrevessem a santa palavra de Deus inspirada. Então, os autores da Bíblia. Muito importante conhecer os autores da Bíblia como a própria Bíblia. Os idiomas nos quais a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita, o Velho Testamento, o hebraico, língua que foi escrito o Antigo Testamento, exceto alguns poucos trechos que foram escritos em aramaico. Então, o Velho Testamento, na sua maioria, foi escrito na língua hebraica. O aramaico, que foi escrito em alguns textos, era um grupo de dialetos intimamente relacionados com o hebraico e falados na terra de Israel e em outros países do mundo bíblico. Você vai encontrar isso em 2 Reis 18:26. Estão escritos em aramaico os seguintes textos bíblicos. Temos Esdras, capítulo 4, um trecho. Também o trecho de Esdras, capítulo 7. Temos também uma parte de Daniel, que está aqui. Capítulo 2 de Daniel, alguns versículos. E temos apenas um versículo em Jeremias 10:11. Algo interessante para a gente observar também, como Deus soberano usou 3 idiomas para deixar escrita a sua palavra num período aí aproximado de 1.600 anos. E, finalmente, o Novo Testamento foi o grego koiné. Deus preparou o cenário para que o Novo Testamento fosse escrito nesta língua, que é muito detalhista, e que era muito comum naquela época. O grego koiné era o idioma falado e também usado para escrita naqueles dias. Mas eu quero dizer para o prezado irmão, prezado ouvinte, que você tem uma Bíblia em suas mãos, em português. Quero aqui mencionar Almeida Corrigida Fiel, uma Bíblia a qual é digna de toda a credibilidade e é a palavra de Deus. E você não precisa conhecer necessariamente as línguas originais para entender a mensagem de Deus. A mensagem de Deus está na sua palavra, também no idioma em português, e quero mencionar particularmente aqui a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Mas você não precisa conhecer as línguas originais. Adquira uma Bíblia e você vai
então ter conhecimento da revelação da vontade de Deus para a sua vida, mesmo numa Bíblia escrita em português. Uma novidade aqui, que eu creio não falei antes, mas se eu falei não deixei tão registrado assim, é a divisão em capítulos e versículos. Para que todos saibam, as línguas originais, os manuscritos não estão divididos em capítulos e versículos. Quando foi feito as primeiras versões ou traduções da Bíblia para outros idiomas, é que foi feito então a divisão da Bíblia em capítulos. A Bíblia foi dividida em capítulos por Stephen Langton, entre 1234 e 1242. Em versículos, os maçoretas dividiram o Antigo Testamento em versículos no século IX. Mais à frente os irmãos ouvirão falar sobre os maçoretas, né? Já demos uma aula sobre isso. E o Novo Testamento foi dividido em versículos por Robert Stephanus, em 1551, na Reforma Protestante. Dados da Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ela possui 1189 capítulos, somando os 260 do Novo Testamento, mais os 929 do Velho Testamento, dá 1189 capítulos. A Bíblia CF possui 31.102 versículos. Quantos versículos você sabe de cor? Né? Sabe algum capítulo da Bíblia de cor? Decorado? É um desafio. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista ainda disse: ao quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Então essa divisão em capítulos e versículos foi muito benéfica. Ajuda-nos a encontrar, localizar os textos e também decorar os textos, os versículos da palavra de Deus separadamente. Então a divisão em capítulos e versículos. Lembrando que nos manuscritos não possui essa divisão, né? Só as Bíblias, após traduzidas, que possuem esta divisão. Falando um pouco agora sobre a inspiração da Bíblia Sagrada, também foi um capítulo que nós estudamos. Por inspiração das Escrituras, queremos dizer que os autores humanos escolhidos por Deus foram de tal maneira influenciados, capacitados e controlados pelo Espírito Santo, que, embora considerando as suas capacidades pessoais, eles escreveram exatamente cada assunto e cada palavra que o seu Deus queria que fossem escritas. Por isso, a Bíblia Sagrada é a infalível e verdadeira palavra de Deus. Dizemos que a inspiração ela foi plenária, porque a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, sobre todo e qualquer assunto, ela foi inspirada por Deus. Aí nós dizemos que foi uma inspiração plenária, uma inspiração plena, completa, de capa a capa. Todo o seu conteúdo foi inspirado por Deus. Dizemos também que a inspiração foi verbal, significa que palavra por palavra, e não apenas os pensamentos principais. Temos o exemplo de Jeremias 32, onde Deus manda que Jeremias escreva a palavra, e não omitas nenhuma palavra. Deus diz para Jeremias: escreve e não omitas nenhuma palavra. Então, um ponto dessa referência para nós entendermos que as palavras que foram escritas foram exatamente as palavras que o Senhor Deus queria que fossem escritas. Dessa forma, o Espírito Santo capacitou estes homens escolhidos para esse maravilhoso papel, função de nos trazer a palavra de Deus inspirada pelo próprio Deus, através da ação do Espírito Santo do Senhor.
E queremos também aqui, dentro desse tópico de revisão, dizer que a inspiração está completa, né? Não existe, desde que o apóstolo João escreveu o último livro, que foi o Apocalipse de João, no finalzinho do primeiro século, não existe mais Bíblias. Depois daquela não existiam mais manuscritos inspirados. Houve já no segundo século, no terceiro século, pessoas dizendo que estavam recebendo inspiração da Bíblia, mas era só mais uma falácia, como nós temos muitas hoje, dizendo que é a sua Bíblia nova, é o complemento da sua Bíblia. Não, irmão, não existe. Só existe a revelação de Deus para nós, ela constituída apenas de 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento, dando um total de 66 livros, que constitui a palavra de Deus inspirada. Fora disso, os demais livros são todas tentativas de desafiar o próprio Deus com supostas inspirações que nós sabemos que são falsas. Então, não existe nenhum livro inspirado a mais depois que o apóstolo João inspirou o último livro. Nenhum homem recebeu de Deus. Existem, como eu estou dizendo, aqueles que se dizem, mas a gente sabe que não procede. Então, a inspiração da Bíblia, plenária, verbal e completa. Prosseguindo aqui, falando sobre a inerrância da Bíblia, que é um ponto, assim, para mim não é nenhuma dificuldade, mas muitas pessoas, mesmo teólogos modernos, não sei se cristãos adeptos a essa teologia nova, de colocar em dúvida a palavra de Deus. Mas a inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as Sagradas Escrituras não contêm quaisquer erros, por serem a inspirada, infalível e completa palavra de Deus. Nós vimos um capítulo só sobre a inerrância. Hoje muitas pessoas estão mais declinados, né, a procurar falhas do que acreditar no que a Bíblia fala. Mas a Bíblia é inerrante, irmãos. Deus não erra. É Deus, Ele é soberano, Ele não ia errar. Então, o Salmo 119, 140 diz: a tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. A Bíblia é inerrante, ou seja, não contém erros, tanto nos fatos que apresenta, como nas doutrinas que declara, graças à inspiração de Deus. É a inspiração de Deus que garante a inerrância das Escrituras. Como eu falei inicialmente, não é um livro humano, é um livro divino. E Deus, o Eterno Pai, Ele não erra. Um outro ponto que nós vimos, que também hoje é muito discutido por os incrédulos, né? Nos nossos dias, eu digo incrédulos, alguns que se dizem ter conhecimento profundo, mas não acreditam de que a Bíblia é infalível. Infalibilidade é a doutrina que ensina que a Bíblia é infalível em tudo o que diz. Ou seja, a Bíblia nunca falha, irmãos. Tudo que está escrito é verdade e vai se cumprir. É a infalibilidade da Bíblia, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Os homens são falíveis, eles passam, eles falham, eles são mutáveis, enquanto Deus é imutável, e a palavra de Deus sempre vai se cumprir, como está escrito em Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a infalibilidade da Bíblia. A Bíblia é um livro que não falha, né? A Bíblia é um livro que não falha. Nós estudamos um capítulo só para esse assunto, mas como aqui é uma revisão, eu estou dando mais a definição e o ponto principal. Prosseguindo aqui, nós temos outra questão aqui, que é a autoridade bíblica. Se a inerrância e a infalibilidade são questionáveis hoje por alguns
né? Imagine a autoridade bíblica. Por autoridade, eu quero dizer que é o direito ou o poder que a Bíblia tem de exigir obediência. Em todos os assuntos, Deus tem o direito, olha só essa palavra direito aqui, né? De comandar e estabelecer o nosso padrão de fé e prática. Então a Bíblia, irmãos, ela não é um livro optativo, né? Ah, eu vou decidir se eu quiser. Não, é um livro autoritativo. É um livro que exige obediência, é um livro que Deus manda. Mesmo que queira ser o homem que for, ou o ramo de conhecimento que queira contestá-lo, não vai mudar esse fato. A autoridade sobre a raça humana, sobre o homem, sobre a pessoa, sobre a conduta, sobre o pensamento, sobre o coração, sobre a forma de andar. A Bíblia é a regra, é o padrão de fé e prática para toda a humanidade deixado por Deus. Independente que a pessoa creia ou não, ela não deixa de ser autoritativa. E a autoridade da Bíblia hoje é questionada, mas não vai mudar o fato, né? Não vai mudar os fatos que Deus ali revelou para nós, só porque alguns são incrédulos em relação a isso, não muda o fato da autoridade bíblica sobre a raça, sobre os humanos, né? Eu não sei se usa mais a palavra raça hoje, né? Mas sobre a humanidade. Então, a autoridade é o direito ou poder de exigir obediência em todos os assuntos. A palavra de Deus é uma autoridade absoluta. Eita, mexi com muita gente aqui que não acredita em absolutismo, né? Mas a palavra de Deus é uma autoridade absoluta. 1 Coríntios 14, 37 diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, né, irmão? Aqui a palavra é mandamentos, é para cumprir, é uma ordem, não é uma opção. Então nós vimos também esse capítulo sobre a autoridade da Bíblia. E submeta-se, né, à autoridade da palavra de Deus, não seja rebelde aos ensinamentos da palavra de Deus, creia em tudo que Deus fala, porque seu Deus sempre tem o melhor para aqueles que obedecem a sua palavra. Passando agora para o assunto dos manuscritos da Bíblia, nós vimos falando sobre inerrância, infalibilidade, né, autoridade. Agora falar um pouquinho dos manuscritos. Sim, a ideia seria, num contexto maior, como a Bíblia chegou até nós, em termos práticos, em termos físicos, né? Os manuscritos da Bíblia. Chama-se manuscrito um documento feito à mão. Eu sei que isso aqui é redundante, mas eu quis colocar assim, né? Para entender que chama manuscrito porque naquela época não tinha máquina de escrever, não tinha uma tecnologia, então a escrita era manual. Quando falamos do manuscrito bíblico, o manuscrito bíblico é o termo utilizado para referir-se a um livro original da Bíblia, escrito à mão ou a cópia do manuscrito original. Então, você fala do manuscrito, você vai se referir ou ao livro original ou à cópia do manuscrito, mas isso era feito à mão, né? É o termo utilizado para referir-se a um livro original da Bíblia. Vamos falar um manuscrito bíblico, né? Falando sobre os manuscritos, o material de escrita, nós vimos que era o papiro, que eram folhas de uma planta que se prensavam e colocavam para formar um livro ou um rolo, né? Vemos aqui que era a folha de uma planta, o papiro, e a partir daí se fazia um livro ou um rolo. Nós vimos que a escrita também era feita nos pergaminhos, e o pergaminho ele era feito de peles de animais para geralmente formar um rolo. Aí não se fazia muito livro, mas se fazia mais o rolo e para se fazer a escrita no pergaminho. Então, originalmente foi escrito nesses dois materiais. Até Paulo faz uma referência a Timóteo quando fala ali dos livros e dos pergaminhos em 2 Timóteo 4,13.
Ainda sobre os manuscritos da Bíblia, aqui nós temos uma informação a dar, como já demos anteriormente, os manuscritos originais. Os escritos originais, autênticos, inspirados, saídos da mão de um homem de Deus, profeta, apóstolo ou discípulo, sempre sob a orientação do Espírito Santo, eram chamados de autógrafos. Então, hoje, como nós falamos para os irmãos, não existe mais manuscritos originais. Existem cópias dos manuscritos originais. E um detalhe dessas cópias, eu particularmente acredito, nós vamos estudar em seguida, que são cópias autênticas, né? São cópias preservadas por Deus, mas nos originais, chamados de autógrafos, mas isso não deve servir como, talvez sirva para alguns, de dizer, não é, como é cópia, então não tem valor. Não, não é o contrário. Nós vamos ver isso em seguida. Mas os manuscritos originais, eles recebem o nome de autógrafos. Falando sobre a origem dos manuscritos, os manuscritos que existem hoje, né, as cópias dos originais que existem hoje, eles estão divididos praticamente em duas regiões. São chamados manuscritos alexandrinos, aqueles que têm uma ligação direta com o Egito, são chamados egípcios e também considerados mais antigos. São os manuscritos alexandrinos. E tem os manuscritos bizantinos, da região de Bizâncio, por isso chama bizantinos, e na região ali que era domínio do Império Grego, que são os mais recentes. Então, como eu já falei anteriormente, se você tem uma Bíblia geralmente atualizada, você tem uma Bíblia baseada nos textos alexandrinos, manuscritos alexandrinos. E aí vai algumas versões todas do texto crítico baseado nos manuscritos alexandrinos. Se você tem uma Bíblia Almeida Corrigida Fiel, você tem uma Bíblia baseada nos manuscritos bizantinos. Então existem essas duas linhas de manuscritos para a gente poder entender em termos práticos, em termos físicos, são manuscritos que dá para se verificar, e a origem egípcia e a origem, então, grega, também chamada de bizantina. Prosseguindo aqui, finalizando quase nossa aula, queremos falar sobre a preservação da Bíblia, a Bíblia preservada. Preservação da palavra de Deus significa que o Senhor, na sua infinita soberania e poder, tem conservado os manuscritos através de cópias autênticas, de modo que temos em nossas mãos a original e verdadeira palavra de Deus. Esse aqui é um ponto, irmãos, ele, como posso dizer, é o ponto-chave da fé cristã, nós somos salvos pela fé, o Evangelho chegou até nós através da pregação da palavra de Deus, e nós acreditamos piamente, devemos continuar acreditando que Deus tem preservado a sua palavra. Não tem chegado a nós um livro qualquer, que qualquer um fez, que foi feito de qualquer jeito. Não, irmãos, Deus tem preservado. E o que eu coloquei nesse capítulo é que se Deus inspirou, Deus preservou. Tanto a Bíblia tem origem de Deus, é um produto espiritual, na sua origem como na sua preservação. Então, é preferível a gente sempre focar naquilo que a gente crê, que é mais fácil de a gente absorver, mesmo que muita gente não acredite na Bíblia preservada, acha que o texto se perdeu e que por aí não tem valor, mas nós cremos, e eu particularmente creio, que o Senhor Deus tem preservado a sua palavra através do trabalho dos maçoretas, do texto maçorético, e também o Senhor Deus tem preservado a sua palavra através
do texto bizantino. Embora sejam mais novos, mas há evidência de que o Senhor Deus tem preservado. Então, falamos sobre mais detalhes, sobre os manuscritos do Mar Morto, mas hoje nós vamos finalizar por aqui, deixando com os irmãos esta revisão breve. Talvez tenhamos pulado alguma coisa, mas queremos dizer que os irmãos podem rever as lições, ainda estarão lá no YouTube, estão disponíveis as lições conforme eu mandei, e dentro de cada revisão dessa, se de repente eu falei algo que não foi tão claro, você pode voltar à aula original, a aula que eu dei sobre determinado assunto, e assim esclarecer a sua dúvida. Como sendo participante da escola dominical, também pode tirar a sua dúvida ligando para mim ou mesmo mandando uma mensagem, e dentro do possível nós vamos responder e esclarecer com a ajuda de nosso Deus. Quero agradecer a todos que estiveram juntos comigo nesse período, né? Estivemos juntos, estudando a palavra de Deus, mesmo de forma remota, devido à ausência da reunião ali no templo, mas que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê cada dia mais desejo e grande amor pela sua bendita palavra. Irmãos, vamos continuar obedecendo a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em nossos corações para conduzir a nossa vida. E também, irmãos, vamos continuar pregando a palavra de Deus e vamos continuar distribuindo a palavra de Deus, porque nós sabemos, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Muito obrigado a todos, tenham um excelente domingo na presença do Senhor. Aqueles que puderem ir ao culto hoje à noite, o culto já foi restabelecido, obedecendo às normas necessárias, mas você pode ir ao culto também, assistir hoje à noite a pregação da palavra de Deus. Hoje de manhã teve também o culto na escola, não teve aula de escola dominical, mas teve o culto. Então, se você foi ao culto, ouviu a mensagem, reserve um tempo para assistir a aula, então, né, da escola dominical. E à noite terá a pregação da palavra de Deus. Senhor Deus abençoe a todos, muito obrigado. Vamos orar pela continuidade das aulas. Senhor Deus continue abençoando o irmão que estará dando as aulas. Deus nos abençoe.